Bom dia, graça e paz. Estamos aqui juntos para começar esse culto da ressurreição. Domingo que nós celebramos a ressurreição de Cristo. Queremos começar nesse momento, juntamente com você aí na sua casa, nós fazendo aqui uma breve oração. Nós vamos começar um culto a Deus, um culto de adoração a Deus. Você está na sua casa, no seu conforto, mas eu gostaria que nós pudéssemos juntos agora nos reverenciar diante de Deus nesse momento. Curva a sua fronte, fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus querido, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo significado que ele traz a nós. Muito obrigado, porque nós temos o privilégio de abrir a tua palavra e, nesse momento, começar um culto de adoração para glorificar o teu nome, para louvar e adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para celebrar a vitória que Cristo teve na cruz, quando, no domingo, terceiro dia, ele ressuscitou, abrindo um novo e vivo caminho ao céu. Pai, que nesse momento de culto, todos nós aqui possamos, conectados com o Senhor, te adorar, glorificar o teu nome e louvar a ti, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, quero te convidar a abrir a palavra de Deus, Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, que você nos acompanhe aí, você que está aí na sua casa, abra a sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura, Lucas, capítulo 24. Se estivéssemos todos reunidos aqui, iríamos ler de forma responsiva, ou juntos, em uníssono, mas como estamos distantes, geograficamente, mas conectados aqui, eu quero te convidar a ler comigo. Eu aqui, você aí na sua casa, em uma só voz. Nós vamos ler então Lucas, capítulo 24, do primeiro versículo até o versículo 12. Amém? Vamos então. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. E, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe parecia como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda
na Galileia. Esse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que naquele domingo ressuscitou, que nos concede a vitória, que Ele vivo está. Nós vamos cantar o hino de número 272. Gostaria que você aí na sua casa pegasse o seu hinário e que nós pudéssemos cantar junto esse hino. 272, Cristo já ressuscitou. Vamos cantar louvando ao nosso Deus. Amém. Graças a Deus, nós podemos cantar e louvar ao Senhor que já ressuscitou. Queridos, ainda gostaria de te convidar a uma leitura na primeira carta que Paulo escreve à igreja em Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos fazer uma leitura. Eu gostaria que você nos acompanhasse com a sua Bíblia aberta. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15. E assim nós vamos ler alguns versículos. Abra a sua Bíblia e vamos juntos aqui fazer essa leitura. A palavra de Deus nos diz assim, primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 4, depois do versículo 12 até o versículo 20 e depois os últimos versículos do capítulo 15. A palavra de Deus nos diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vou-lo preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 12. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele
não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos nossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Versículo 57 e versículo 58. Diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, nós somos herdeiros desta salvação que nos é alcançada através da ressurreição de Cristo. E a nossa fé não é em vão. A nossa pregação não é vã. A nossa permanência na presença de Cristo é verdadeiro e nos sustenta. E hoje nós nos reunimos neste domingo com a alegria de poder apresentar a Deus a nossa gratidão por tão grande salvação nos alcançada em Cristo Jesus. E eu quero te convidar, querido, nesse momento, colocar-se diante de Deus para agradecer a salvação em Cristo Jesus. Um momento de oração. Assim como você está aí na sua casa, junto com os seus, eu te convido da mesma forma que já fizemos outro dia, que sejamos todos em oração silenciosa e após algum instante, alguém aí na sua casa que está junto com você, ore a Deus em voz audível, encerrando esse momento. Aqui também, dentro da igreja, nós estaremos aqui junto com a equipe de transição aqui, de transmissão, a equipe técnica aqui, fazendo esse momento de oração, teremos o nosso momento. E vamos encerrar esse momento com um cântico de gratidão a Deus. Nosso momento agora é agradecer a Deus a vitória que nos foi concedida lá na cruz, através da salvação, através da ressurreição de Cristo Jesus. Vamos então colocar diante do Senhor em gratidão, vamos nos apresentar a Ele nesse momento, agradecendo pela salvação que temos em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor.
Graça e paz, irmãos. Nós seguimos, então, louvando o Senhor nessa manhã. Que o Senhor esteja abençoando você aí, onde você estiver, que seu coração possa estar aberto e voltado para o Senhor nesse dia, para louvarmos o nome dEle. No livro de Êxodo, irmão, lá no capítulo 12, no versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. E ainda, se nós nos lembrarmos do último momento que Jesus teve de comunhão com os discípulos, partindo o pão, ele disse para os discípulos que todas as vezes que eles se reunissem e partissem o pão, que eles pudessem fazer aquilo em memória do Senhor Jesus. Hoje nós não podemos juntos partir o pão, mas nós podemos nos lembrar de tudo aquilo que Jesus fez por nós. E que essas canções possam nos trazer à memória a esperança que nós temos de dias melhores com Jesus, na presença dEle. E nós queremos então lembrar daquele dia sofrido, mas também no dia de glória de Jesus. No dia em que a terra chorou, no dia em que a criação foi toda abalada com a morte de Jesus na cruz, mas nós podemos contemplar ainda a beleza daquele domingo pela manhã, quando nenhum corpo foi encontrado naquele túmulo e o nosso Rei Jesus venceu a morte. E nós queremos celebrá-lo nessa manhã, trazendo à memória tudo aquilo que ele fez por nós. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é para sempre.
podemos crer na ressurreição de Jesus. Nós podemos permanecer firmes e caminhar firmes na esperança de que um dia nós nos encontraremos de novo com Ele. E nós também podemos crer que nós estaremos juntos aqui, louvando e cantando a Ele essa canção, mais uma vez, e dizendo a Ele que porque Ele está vivo, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu em vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Graças a Deus que nós podemos cantar e exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vivo está. Queridos, eu quero te convidar a uma leitura da palavra de Deus, uma leitura bastante conhecida por nós e que comumente lemos aqui quase que todo mês. E eu quero te convidar a ler os versículos 23, 24 e 25
da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23, 24 e 25. A palavra de Deus que nós temos para nossa meditação nesta manhã, esse culto que nós celebramos a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressurgiu, venceu a morte e hoje vivo está à direita de Deus Pai e intercede por nós. A palavra de Deus nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos integrei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. A palavra de Deus, irmãos, nos traz aqui um convite a viver e a vivenciar a memória de Cristo. Hoje nós não temos a Santa Ceia, como sempre tivemos aqui na igreja no domingo de Páscoa, ou domingo de ressurreição. Nós estamos com as vasilhas vazias. Aqui estaria com os pães que comemos quando comemos e participamos da Santa Ceia. Aqui o cálice que fica com o fruto da videira e a bandeja onde fica os cálices, as ornamentações que temos na nossa mesa da ceia. Nós não teremos ceia hoje, mas eu gostaria de te convidar a lembrar da última ceia que você participou, do último momento que você esteve junto com a igreja, junto com o Senhor Jesus, à mesa da comunhão. E eu gostaria que você entendesse que é importante para nós, pois o apóstolo Paulo, que não esteve presente na última Páscoa, junto com os apóstolos, pois ele mesmo afirma que ele era um nascido fora do tempo, ele está trazendo aqui, através da recomendação à igreja, aos coríntios, como deveria ser a Santa Ceia. Há no texto do capítulo 11, toda uma situação a respeito de como a igreja em Coríntios estava participando da ceia. Há aqui uma instrução a respeito da forma como eles estavam vivendo e que deveriam se acertar. E no meio dessa situação de ensino, Paulo então traz à igreja aquilo que ele recebeu do Senhor, aquilo que por revelação, e ele traz então como orientação e de como deve fazer e como deve ser o procedimento do cristão diante da mesa da Santa Ceia. Este texto sagrado é a orientação para toda a igreja, para todo o povo de Deus, para todos nós que somos convidados à mesa do Senhor. E hoje eu gostaria, querido, de observar esse detalhe que está nesse texto, em memória de mim. Tendo em vista que hoje nós não teremos a Santa Ceia como o fazemos sempre nos domingos que celebramos a ressurreição de Cristo, não só no domingo do calendário do feriado da Páscoa, mas sempre quando celebramos no domingo, celebramos o domingo da ressurreição, porque Cristo ressuscitou num domingo.
E aí, então, nós temos uma das razões que nos leva a reunir dominicalmente na presença do Senhor. A cada domingo, nós festejamos e celebramos a ressurreição de Cristo. Mas hoje nós não teremos a Santa Ceia, mas temos a nossa memória. Por isso, nós temos que entender que fazer em memória de Cristo Jesus é importante para nós, é necessário para nós, e aqui então eu gostaria de te convidar a observar alguns detalhes importantes. Por que o povo de Israel, por que o cristão é convidado por Jesus a estar diante da mesa, a estar diante dele, aguçando a sua memória e fazendo em memória de Cristo Jesus? Primeiramente, eu gostaria que você entendesse que nós estamos diante de um ensino e de uma didática apresentada ao povo desde o início da formação como povo de Deus. Desde o início, esse ensino e aprendizado foram colocados para o povo como recordar e trazer sempre à memória. Eu lembro ainda quando Deus chama Moisés e lá no meio da sarça, ele então convida Moisés a estar na sua presença, e no capítulo 3 de Êxodo, quando ele chama a atenção de Moisés através da sarça, e Moisés indo-se a chegar até onde estava para ver o que estava acontecendo, Deus diz: não te chegue para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus, quando trabalha a mente e o coração de Moisés, o chama para recordar diante de quem ele estava. Coloca diante da sua mente, do seu coração, os seus pais, os patriarcas. Coloca diante dele que a presença de onde ele estava diante da presença de Deus de Abraão, de Deus de Isaque e de Deus de Jacó. Assim, então, nós encontramos Deus falando a Moisés e convidando ele a recordar na sua mente, na sua memória, no seu coração, onde e na presença de quem ele estava. Posteriormente, depois que o povo de Israel é liberto e na promessa da própria, e no momento da própria Páscoa, quando Deus está instruindo ao povo de Israel para que aquele momento da Páscoa fosse em memória e fosse por memorial na presença do povo e na construção das gerações, ele então ensina para que os pais estivessem sempre contando aos seus filhos. E no capítulo 12, ele diz assim, a partir do versículo 24: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros, para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E então o povo se inclinou e adorou. Aqui nós encontramos que o próprio Senhor instrui a Moisés como uma instituição perpétua, como estatuto que deveria estar sempre diante deles e deveria sempre estar sendo ensinado e guardado na memória do povo através da repetição contínua, anual, para que o povo estivesse celebrando a libertação. Posteriormente, no firmar da lei, quando no livro de Deuteronômio, nós encontramos no capítulo 6, nós entendemos que aos pais é convidado o ensino para todos os filhos. E assim no capítulo 6, a partir do versículo 4, onde nós encontramos o Shema, nós encontramos a palavra dizendo assim: ouve Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui, queridos, nós encontramos a palavra, tu as inculcarás a teus filhos e falarás. Nós percebemos que a palavra de Deus, a instrução do Senhor, através de Moisés aos pais em Israel, era que estivesse trazendo aos filhos para que estivesse guardando no coração a palavra do Senhor. E aqui então, quando nós entendemos o guardar no coração, nós entendemos aqui a origem da palavra de cor, né? Você sabe de cor, você sabe de coração, né? Da onde surgiu aqui essa palavra que nós temos, às vezes falamos, você sabe de cor e salteado, ou seja, de cor, de coração, né? E aqui então era instruído ao povo de Israel a guardar na memória, a guardar no íntimo do seu ser a palavra do Senhor, os estatutos do Senhor. Nós temos que também, quando nós encontramos o salmista e ele orando, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Mais à frente nós vamos encontrar o profeta nos ensinando, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. De maneira que nós entendemos que a memória e o trabalho com a memória estava sempre presente no ensino e na aprendizagem do povo de Israel. Por isso que nós encontramos aqui, na primeira carta aos Coríntios, o Senhor instruindo através de Paulo para que a mesa da ceia fosse posta, e ao comer do pão, ao beber do cálice, nós o fizéssemos, e assim fazemos em memória de Cristo Jesus. Hoje, nós então somos convidados a trazer a memória, porque trazendo a memória, nós estamos trazendo o presente, o ensino e o aprendizado das verdades da palavra de Deus. Mas nós temos um outro detalhe que gostaríamos também de trazer à luz aqui a respeito do significado de trazer a memória. Trazer a memória também é um modelo e uma maneira de restauração da vida. Nós encontramos que havia em Israel, narrado pelo salmista Davi e pelos demais salmistas, orações que sempre traziam à memória os grandes feitos do Senhor. E era convidado o povo de Israel a recordar as obras de Deus, as ações daquilo que Deus fez no meio do povo. E eu gostaria só de relatar alguns fatos que ao povo de Israel era convidado através das orações para que eles pudessem restaurar diante do Senhor a sua vida. No Salmo de número 66, nós encontramos os versículos 5 e 6, quando se fazia a Deus oferta de gratidão e havia cântico de aclamar a Deus sobre toda a terra. No versículo 5 e 6, o salmista, através da sua oração, diz assim: vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, e ali nos alegramos nele. O salmista convida o povo de Israel a trazer à memória os grandes feitos do Senhor, quando o Senhor abriu o mar vermelho e eles atravessaram em terra seca. Quando o Senhor abriu o rio Jordão e eles atravessaram o rio a pé, e ali então, com alegria, eles passaram a possuir a terra de Canaã. Pois essa mesma promessa, querido, ela já em parte realizou em nossa vida, pois nós já somos um povo que atravessou o Mar Vermelho, porque isso tipicamente significa em nossa vida a libertação que Cristo trouxe a nós. E um dia
pela glória do Senhor Jesus, pela graça de Deus, quando nós, enfim, estivermos na glória eterna, será o dia em que nós vamos atravessar o rio, estaremos para sempre na casa do Pai. Essas orações são orações que nos convidam à restauração da vida. O próprio Salmo de número 78, que é um salmo que traz a relação das gerações do povo de Israel. Ele diz então, e aquilo que é ensinado diante das gerações, o que ouvimos e aprendemos e que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse por sua vez, os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. Nós somos convidados, queridos, a trazer à memória para que haja restauração na nossa vida, daquilo que Deus fez no passado, daquilo que Deus contou e narrou na história dos nossos irmãos, os judeus, daquilo que Deus contou na história do povo, e assim nós somos convidados a contar aos nossos filhos, para que nossos filhos contem a geração que ainda estão por vir dos grandes feitos do Senhor, pois trazer a memória traz restauração de vida, traz restauração na presença do Senhor. No Salmo de número 124, nós encontramos outra oração, que é um convite para estar com Deus que restaura e sustenta a vida. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. E aqui então ele vai narrar as dificuldades que o povo de Israel passou e glorificar a Deus, porque o socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. E nós recordamos esses grandes feitos do Senhor, e quando trazemos à memória isso, somos restaurados a nossa vida diante do Senhor. Quando nós encontramos o profeta Isaías no capítulo 40, ele traz então a majestade do Senhor, e ele então traz no seu livro texto que nos convida a reconhecer a grandeza de Deus. Quem na coxa da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou com o seu conselheiro e o ensinou? E aqui então, acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhoto, e ele é quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para eles habitar. E assim então nós encontramos aqui, quando o profeta narra da majestade do Senhor e nos faz recordar da grandeza do nosso Deus, e no fim desse parágrafo, ele vai nos trazer aquilo que Deus faz conosco, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustam caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias correm e não cansam, caminham e não se fatigam, porque são renovados na memória daquele Deus, do Deus que nós louvamos. E aqui, queridos, nós somos convidados a trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, aquilo que nós precisamos trazer à memória para ter a restauração da nossa vida. E por fim, quando somos convidados a trazer à memória para a restauração da vida, nós encontramos a revelação de João em Apocalipse, no capítulo 2, quando a carta que se escreve à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus, pela sua graça e a sua misericórdia, nos diz assim, com essa revelação: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Somos convidados a trazer à memória para a restauração
da nossa relação com Deus, para a restauração da nossa vida com Deus. E este é o convite que hoje eu tenho para o meu coração e tenho para o seu coração, querido, a recordar, a lembrar, a trazer à memória aonde foi que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É o convite a trazer à memória, a voltar ao Senhor e assim ter a nossa vida restaurada diante do Senhor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Este é um convite à restauração da vida. Mas, em terceiro e último lugar, quando nós encontramos o texto a respeito da Santa Ceia, o Senhor Jesus ensinando a Paulo e entregando a Paulo para que Paulo transmitisse às suas igrejas, as igrejas do Senhor Jesus, e aqui a instrução que nós temos: fazei todas as vezes que o beberdes em memória de mim, para que a todas as vezes que o fizerdes, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Fazei em memória de mim. Em memória de mim também é importante na minha vida, na sua vida, como aprendizagem, como ensino, como restauração da vida, mas também é importante na manutenção da nossa fé, para manter a nossa fé sempre viva, sempre brilhando, sempre poderosamente, como diz o reverendo Jeremias, com substância, uma fé possante no Senhor Jesus. Por isso nós precisamos trazer à memória, e aqui o texto nos é convidado a trazer à memória pela repetição, com lembrança e significado daquilo que mantém os fiéis e manteria os fiéis no conhecimento da verdade. Símbolos esses que são colocados diante de nós a cada mês, a cada vez que nós nos encontramos diante da ceia. O pão, que simboliza o corpo de Cristo, o fruto da videira, que simboliza o seu sangue que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Isso é fundamental para a nossa fé, isso é fundamental para a nossa vida, e todas as vezes, querido, que nós somos convidados à mesa do Senhor, somos convidados para aguçar a nossa fé no Cristo que morreu, mas que ressuscitou, no Cristo que entregou o seu corpo como cordeiro pascal para tirar o pecado do mundo, no Cristo que verteu o seu sangue na cruz, o sangue da nova aliança. Essa aliança é viva, essa aliança está presente em nós, e nós somos convidados a olhar para esses símbolos e manter a nossa fé viva, a nossa fé num Cristo que venceu a morte, a nossa fé num Cristo que tem as promessas maravilhosas para mim e para você, e nós somos convidados a trazer a memória e trazer a lembrança de que somos um povo comprado pelo sangue que foi vertido na cruz, somos um povo que foi comprado pelo um corpo que foi entregue, mas que no terceiro dia ressuscitou e nos concedeu a vitória, e em Cristo Jesus hoje nós somos mais do que vitoriosos. E assim, querido, nós podemos estar diante da mesa, trazendo a nossa memória e recordando o sacrifício, a morte e a ressurreição, a vitória na Cristo, a vitória na cruz, a vitória de Cristo Jesus na cruz, trazendo-nos o perdão, trazendo-nos a restauração da vida, e isso com fé nós assim fazemos, porque essa é a nossa história, essa é a história da nossa salvação, essa é a história da qual nós não temos como ficar distante. Mesmo hoje, quando nós não podemos fazer aquilo que comumente faziam, mesmo hoje, quando nós não podemos fazer aquilo que sempre fizemos aos domingos da ressurreição, mas nós temos essa certeza e essa fé arraigada no nosso coração, e quando nós então olhamos para mesmo que essas bandejas vazias, a nossa memória é ativada, porque isso foi real. A morte e a ressurreição de Cristo é viva, e ela está viva em nós, pelo poder do Espírito Santo. Nós somos convidados a viver esse momento, e nos alegrar, e nos regozijar, e viver esse momento. Esse é o convite de trazer a memória, o convite da mesa, o convite de estar na presença do Senhor, o convite de ter a nossa vida restaurada em Deus, é o convite da nossa história, da história do cristianismo, daquele povo que foi mantido desde
os séculos passados, sendo contada a história dos pais que contaram para os filhos, dos filhos que contaram para gerações futuras, e assim então nós somos mantidos pela história da nossa memória, salva em nós pelo poder do Espírito Santo. E hoje, Cristo, nós podemos recordar aquele domingo da ressurreição, quando o túmulo ficou vazio, quando a pedra foi removida e que Jesus ressuscitou. Essa é a nossa vitória. Essa é a vitória do nosso Senhor e o nosso Salvador. Esta é a nossa fé, a verdade, e a nossa fé está firmada nesse convite que ele faz. Mas não acabou por aí. Não acabou. Quando nós lemos os evangelhos, tanto em Mateus, no capítulo 26, no versículo 29, diz assim: e digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. O mesmo texto é repetido em Lucas: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E quando nós a encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 9, nós somos convidados a estar diante da ceia, das bodas do Cordeiro. Então lhe falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Querido, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse e que João viu os redimidos do Senhor, lá está nós, na revelação do Apocalipse, diante da mesa das bodas do Cordeiro, com Cristo Jesus reinando eternamente. Esse é aquilo que nós precisamos aguçar a nossa fé, nas verdades narradas na palavra de Deus, aquela revelação que veio pelo poder do Espírito Santo para conforto nosso, para consolo nosso, para alegria nossa, de que essa vitória já nos foi concedida. E assim então nós podemos concluir hoje. Hoje não tomamos a ceia, hoje nós trazemos a memória, trazemos ao coração, para que possamos aguçar a nossa fé, restaurar a nossa comunhão com Deus e manter vivo o ensino daquilo que Deus nos colocou. Que seja isso no seu coração, que seja isso na sua memória, verdade fiel, pois verdade é, até aquele dia quando estaremos de novo, ou aqui no templo do Senhor, ou aqui na igreja, reunidos todos os nossos irmãos, ou então na glória eterna com o nosso Senhor e Salvador diante das bodas do Cordeiro. Que assim seja comigo, que assim seja com você, que assim seja com todos nós, e assim nós possamos glorificar ao nosso Deus, o eterno Senhor e Salvador da nossa vida. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, pois Ele venceu a morte, ressuscitou e vivo está, e hoje intercede por nós, e nós podemos cantar a sua vitória, adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor e exaltar com alegria, porque essa vitória foi nos concedida. Que seja essa a sua vitória, que seja essa a sua alegria, que seja essa a sua fé, que seja esse o seu ensino, que seja essa a sua restauração. Que Deus então se agrade de estar mantendo essa fé viva em nosso coração, para a honra e glória do teu santo nome. Que Deus te abençoe. Bom domingo. Deus abençoe a você nesse domingo que celebramos a ressurreição de Cristo, a vitória do nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos. Vamos cantar essa vitória com alegria. Aí na sua casa, nós aqui vamos celebrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa espera um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o
igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novos céus e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. No dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais verei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerras, novos céus e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. No dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais serei, e toda lágrima no meu olhar. No dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais serei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Amém. Graças a Deus. E aquele dia, então, estaremos todos na presença do Senhor, e toda lágrima do nosso olhar Ele enxugará. Queridos, nós vamos encerrar. Eu oro a Deus pedindo que a bênção do Senhor esteja com cada um de nós, e que logo a mais à noite possamos estar aqui para celebrar e adorar o Senhor no culto à noite. A partir das 19 horas estaremos aqui. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado porque nesta manhã, neste domingo, nós podemos celebrar a ressurreição de Cristo, a sua vitória, e celebrando a sua vitória, nós somos convidados, ó Pai, a trazer à memória aquilo que nos aguça a nossa fé e fortalece, ó Pai, a nossa restauração na nossa vida contigo, trazendo ensino e aprendizado das verdades contidas na Tua palavra. Deus, abençoe cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Sustenta a sua fé, sustenta trazendo paz aos seus corações nesses dias tão tenebrosos e difíceis. Abençoa, Pai. Traga, Senhor, socorro. Traga, Senhor, o poder do Senhor, resolvendo e trazendo cura e trazendo, Senhor, a libertação desse sistema que tem oprimido-nos nesse momento de dor, de crise, de morte, de tristeza, de angústia, onde, Senhor, nós somos colocados em uma situação bem constrangedora. Pai, traga-nos o Teu poder e a liberdade do Senhor sobre nós. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Amém.